O materno é algo muito forte. O quanto sofrem as mães e o quanto a mãe se angustia por um filho. Eu sou o irmão Davi e esse é o canal O Poder que Liberta. E hoje falarei de Jesus na vida de uma mãe e quão grande combinação é. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. A narrativa desses versículos é algo muito forte e profundo. Temos alguns pontos muito importantes para analisarmos. Primeiro ponto é que aquela mulher já sofria a perda do seu marido, do fiel companheiro, aquele que providenciava o pão para aquela casa. Mas não só isso, nos momentos de angústia, era o seu porto seguro. E perder um marido era significado de que ela, como mulher, iria mendigar. Porque, como podemos ver nas Sagradas Escrituras, no livro de Deuteronômio, capítulo 24, verso 17, diz: Não neguem justiça aos estrangeiros e ao órfão, nem tome como penhor o manto de uma viúva. E quando a Bíblia fala de manto, muitas vezes, é a representação de uma vida de miséria. Quem não se lembra da história do cego Bartimeu, que mendigava até o momento em que Jesus passou e ele jogou o manto fora. Assim também na vida das viúvas, elas eram colocadas diante da sociedade como pessoas que viviam através de ajudas da população. Mas na vida daquela mulher havia uma esperança. Ela tinha ainda o seu bem mais precioso, que era o seu filho. Qual valor tem um filho para sua mãe? Não podemos medir o amor de uma mãe para com seu filho. E ela sabia que seu filho se tornaria o exemplo, assim como seu marido era. E ele se tornaria o provedor daquela casa, aquele que representaria dentro de casa uma esperança. E até mesmo alguém que trazia à memória a lembrança do seu querido e amado marido. Mas o que a Bíblia nos relata é que a dor daquela mulher multiplicou-se. Agora ela vê o seu filho tão amado morrer. Ela, como mãe, não sabe fazer outra coisa a não ser chorar a perda do seu filho. Afinal de contas, o que ela poderia fazer além de chorar? Imagina todo aquele povoado que vê o sofrimento daquela mulher, que vê a dor dela, e muitos com certeza diziam nos seus corações: pobre mulher. E outros talvez se compadeciam com a sua dor e iam até ela para dar um abraço. Mas no momento da perda, não existem palavras que possam fortalecer alguém. Na hora da dor, um abraço muitas vezes não é o suficiente. Mas existe também, na narrativa dessa história, um segundo ponto muito importante para analisarmos, que é a existência de duas multidões. A primeira podemos ver no versículo 11 do capítulo 7 de Lucas, na parte B do versículo, que diz: Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Aquela multidão acompanhava o Mestre, sim, ele mesmo, Jesus, o dono da vida. E a outra multidão podemos ver no versículo 12, já no final do versículo, que diz: E com ela ia uma grande multidão da cidade. Essa era aquela multidão que seguia o cortejo e acompanhava a dor de uma mãe, que carregava a dor da perda e o luto de uma mulher que, ao acompanhar seu filho já morto, havia perdido as esperanças. Mas a palavra de Deus diz que Jesus compadeceu-se daquela mulher. Jesus foi tomado por uma tão grande compaixão por aquela mulher. E logicamente, na maneira natural de vermos, Jesus poderia simplesmente passar e não dar importância. Afinal,
A maioria dos milagres a qual Jesus realizou, as pessoas iam até ele, iam até Jesus. Mas as lágrimas de uma mãe têm muito valor. E Jesus vai até ela porque Jesus não age como o homem pensa. Ele ama causar esse impacto na nossa incredulidade. E muitos que eram participantes daquela multidão seguiam aquela mulher por compaixão. Talvez alguns a seguiam para ver o seu sofrimento, porque na verdade existe algo mal em muita gente que se alegram em ver o sofrimento do próximo. Mas Jesus passava ali mesmo, na entrada daquele povoado, que não tinha muito atrativo, não tinha algo bonito de se ver. Não era um lugar turístico, mas foi onde Deus escolheu para restaurar a felicidade de uma mãe. Jesus, movido de íntima compaixão por aquela mulher, ordena que o cortejo pare. E ele ordena que aquele jovem se levante. E ele volta à vida, para a alegria daquela mãe. Jesus enxugou as lágrimas daquela mulher, trazendo assim de novo a esperança para a vida dela. Essa é a vontade de Jesus não só para as mães que sofrem, mas para toda a humanidade. Ele nos traz esperança. Ele diz na sua palavra: eu vou para o meu Pai e vos prepararei lugar, para onde que eu esteja, estejais vós também. E por isso, eu desejo o meu forte abraço para você e que Deus possa enxugar do teu rosto todas as lágrimas. Fique com Deus.